Oi, pessoal, carta psicografada de um dos nossos mentores falando sobre a missão dos animais no planeta Terra. Vou ler para vocês qual a carta que nós recebemos recentemente. Então vamos lá. A missão dos animais no planeta Terra. Nossos pequenos irmãozinhos tão amados por todos nós. Estão aqui a nos ensinar muito sobre o amor, sobre empatia, sobre valores que estão adormecidos dentro de nós. Não por acaso o animalzinho é o reflexo do seu tutor. Deus coloca em nosso caminho o serzinho de luz, mais adequado à nossa evolução. Eles nos dão muito mais do que recebem. São detentores de um amor incondicional, que vibra na mais alta frequência. Deus, em seu infinito amor, nos presenteou com a possibilidade de convivermos com esses seres de muita luz. E, infelizmente, muitos ainda adormecidos para o amor. Descontam suas frustrações, mágoas, suas dores de alma em seres que nada têm a ver com isso. A missão deles é reacender a chama do amor adormecida em nós. Todos os animaizinhos, após o desencarne, recebem o tratamento mais adequado à sua condição. Sem exceção, todos são muito bem recebidos aqui, porque eles estão no plano espiritual, né? A carta de um mentor. Então, tão logo seja possível, são encaminhados para uma nova missão. Irmãos, cultivem bem essa pedra preciosa que Deus lhes confiou. Saibam que impor limites. Eduquem com amorosidade. Tomem essa troca de aprendizado, muito benéfica para ambos, e reforce os laços de amor cultivados na terra. Não se perdem jamais. Preciso ir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus Cristo. Irmão José. O que acontece? Hoje nós vemos cada vez mais a presença dos nossos animais, dos nossos pets ao nosso lado, né? E a internet, ela nos inunda hoje com infinitos vídeos mostrando para nós que os animais são seres sencientes, inclusive a ciência já provou isso. O que é um ser senciente? É um ser que sente, ele ama, ele tem medo, ele sente dor, ele tem amor pelos seus filhotes, ele tem amor pela sua, pelo seu grupo, né? E nós hoje estamos, como eu falei, sendo inundados por muitos vídeos de outras espécies de animais. Que isso tem um propósito também, né? O propósito desses vídeos é para que nós possamos despertar que todos os animais são exatamente iguais. Então, é necessário que a gente comece a pensar, a refletir na nossa mudança, no nosso jeito de viver. Porque a partir do momento que a gente compactua com o sofrimento animal, mesmo que a gente não esteja vendo esse sofrimento, nós estamos sendo cúmplices de uma dor, né? O Paul McCartney, ele fala que se todos os abatedores tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne. Se todos os animais são formados de átomos e nós também somos formados de átomos, que inclusive é a essência sagrada, é a matéria-prima primordial, a primária do que Deus criou, né? Nós temos que entender que todos os seres vivos da Terra são iguais a nós, né? A gente comeria o nosso cachorro, a gente comeria o nosso gato, a gente comeria o nosso pássaro? Não. Então, por que a gente come uma vaca, um cavalo, uma rã? É inadmissível a gente permitir que uma lagosta seja cozida viva, que caranguejos sejam jogados na água fervente no óleo vivos. Graças a Deus, a gente conseguiu a proibição do foie gras no Brasil, né? E hoje a gente está vendo muitas coisas acontecendo ainda com os animais. É necessário que a gente acorde.
né? Que a gente perceba que eles devem ser respeitados, que eles são nossos irmãos e que eles são iguaizinhos aos animais que nós temos dentro das nossas casas. Aqui eu tenho sou tutora de 2 cães, fui protetora a vida inteira, eles são a minha vida. E eu tenho hoje eu tenho um questionamento, eu vou falar isso, vai dar uma baita de uma... vai dar problema o que eu vou falar, mas eu vou falar porque o que eu penso, né? Eu venho de um estudo do espiritismo kardecista, que é a minha base, que eu sou muito grata, mas hoje eu questiono um pouco, porque eu já estudei o budismo, já estudei outras religiões, né? Aliás, hoje eu não tenho religião nenhuma, eu sou uma espiritualista, eu sou uma espírita universalista, já estudei a messiânica, a Seishonoye, a Umbanda, o espiritismo, o budismo. E hoje eu entendo o seguinte: nós todos estamos aqui aprendendo, né? A gente aprende. Então, nós não somos a mesma pessoa que nós éramos ontem, porque de ontem para hoje nós aprendemos alguma coisa. E todas as filosofias espiritualistas dizem que a gente não evolui. A gente desencarna, mas a gente não evolui. Ou seja, o que o nosso espírito aprendeu está lá. Você não vai esquecer disso, né? E nós temos algo que chama amor. O amor é a essência universal de Deus, né? É a maior frequência, a frequência mais alta que existe no universo. Tanto que Jesus veio aqui para nos ensinar a amar uns aos outros, né? Ame ao Deus acima das coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor fraternal é a maior essência do universo. Então, quando nós olhamos os animais e nós percebemos como eles vivem e como eles interagem entre eles e conosco, nós entendemos que eles são puro amor. Eles perdoam, eles não traem, eles não mentem, eles só agridem para se defender ou então na natureza, né? Eles agridem quando eles precisam se alimentar. Eles protegem os animais, os filhotes. Então, já vi vídeos, por exemplo, vocês já devem ter visto, é só procurar na internet, de um guepardo uma vez que caçou um beduíno. E ele estava com um filhote, e quando o filhote caiu no chão, além do guepardo não comer a mãe, ele pegou o filhote e levou o filhote para a árvore. Esse vídeo é lindíssimo, tá aí nas redes sociais, vocês podem ver. Então, veja só, ele não quis comer a mãe na frente do filhote, e ele pegou o filhote e subiu com ele na árvore para defendê-lo. E o vídeo é lindíssimo. Então, existe uma moral entre os animais, existe uma ética, né, entre muitos deles. Existem espécies de animais que são monogâmicos, a águia, o lobo. Então, existem muitas espécies que são monogâmicas. Então, a gente vem de uma escola onde a gente sabe que existe um princípio universal, aí ele se individualiza numa alma, né? Através do mamífero. Então, ele vem no reino mineral, vai para o vegetal, vai para o animal e vem para o ser humano. Eu hoje questiono um pouco isso, sabe? Porque eu acho que se a gente viesse do reino animal e na nossa evolução nós viéssemos para o ser humano, a gente estaria evoluindo. Porque a gente estaria perdendo todos esses valores morais e essa amorosidade, porque eles são por amor. Eu acho hoje, sinceramente, que há inclusive um ensinamento das filosofias orientais que a gente pode partir e voltar de qualquer forma, né? A gente pode voltar numa experiência de um corpo animal, porque nós não somos um ser humano, nós somos um espírito vivendo uma experiência humana na Terra. E por que a gente sairia do reino animal e viria para o reino hominal? A gente estaria perdendo um monte de valores elevados, e se o nosso espírito não evolui, a gente estaria evoluindo. Porque o ser humano é a única espécie que mente, que engana, que trai, que mata por matar, né? A gente estaria realmente numa evolução muito grande. Os animais vivem o momento presente, eles não se preocupam com o amanhã, eles são por essência, por amor, eles estão aqui para nos ensinar justamente o que é o amor universal. Eles nos perdoam, né? Se a gente está um dia nervoso e dá uma bronca neles, em seguida eles estão abanando o rabinho pra gente. Então, gente, é necessário uma reflexão. Nós precisamos parar de compactuar com a tortura animal de todas as espécies, não só os nossos cães e gatos, né?
Os pássaros, a gente não pode colocar pássaros em gaiolas. Se pássaros fossem feitos para ficar em gaiolas, Deus não teria dado asas para eles. A gente viveu lá na pandemia uma situação de ficar enclausurado, a gente viu como isso é ruim. Como foi ruim para todos nós. Aí as pessoas colocam um passarinho dentro de uma gaiola minúscula, olhando ainda para aquele céu gigante que tem à frente dele. Isso é um extremo ato de crueldade. Você comer um animal que foi cozinhado vivo, né? Isso é um extremo ato de crueldade. Então, além da questão espiritual e ética, tem uma outra questão muito importante. Eu sou professora de educação física, sou da área da saúde, trabalhei anos com reabilitação. Vamos falar da parte científica, biológica, fisiológica, né? O hormônio o maior vilão da nossa saúde é o cortisol, certo? É o hormônio do estresse. O cortisol, ele é descarregado no nosso corpo quando o cérebro tem um alerta de luta ou fuga. E quando que o cérebro tem esse alerta de luta ou fuga? Quando ele sente medo ou raiva. Então, quando esse animal ele é criado o tempo todo sendo maltratado, ele está sempre com medo, e ele vai para um abate, ele sente um medo, se ele é torturado, ele sente uma dor tremenda. O que vai acontecer com ele? Ele vai descarregar um cortisol no corpo dele gigantesco. Por que as pessoas hoje têm tantos problemas de saúde, né? Porque consomem carne encharcada de cortisol, de hormônio, de medicamentos, de antibióticos, hormônio de crescimento. As galinhas não dormem à noite, elas passam a noite em claro, porque elas precisam crescer e botar ovos mais rápido. Como que você acha que isso vai agir no seu organismo? Vai trazer um desequilíbrio muito grande. Então, nós temos que entender que os índios, eles caçavam para se alimentar. Mas primeiro, eles faziam um ritual da caça, né? Antes deles saírem para caçar, eles faziam um ritual que era para honrar aquele espírito daquele animal que estava sendo para eles um alimento. E os animais que eles caçavam viviam na floresta soltos e livres. E eles tentavam abater esse animal com o menor sofrimento possível. Então, como que a gente pode querer ter saúde, querer ter equilíbrio na nossa vida, querer que as nossas funções biológicas, fisiológicas sejam equilibradas, harmônicas, se a gente consome alimentos que vêm encharcados de toxinas, antibióticos, hormônio de crescimento, ração, e cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque esse animal sofreu e viveu a vida inteira num cativeiro infeliz para gerar o alimento para a gente. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Não dá mais para a gente compactuar com essas coisas. Desculpa, gente, aqui tinha um pernilongo aqui me rodeando e eu pedi permissão para Deus, pedi perdão e matei ele. Porque a gente sabe que o pernilongo, no nosso caso, hoje é um predador, né? A gente tenta não matar nenhum bicho, porque todos eles são iguais a nós, inclusive os insetos, né? O ideal é a gente pegar e soltá-los na natureza, até rato, essas coisas, a gente não matar. Mas hoje o mosquito, ele é um predador porque ele pode nos transmitir dengue. Então eu acabei de matar um pernilongo aqui, tentar matar, não consegui matar ele. Pedi permissão a Deus, pedi perdão e tentei matá-lo, porque hoje o mosquito, infelizmente, é um predador nosso. Então, voltando ao tema da nossa carta, né, que eles falam aqui muito bem sobre os nossos animais, eles nos dão muito mais do que recebem, são detentores de um amor incondicional que vibra na mais alta frequência. E você aí, jovem, eu vou falar sobre esse vídeo numa outra vez para não ficar longo, né? Esses jovens hoje que estão nesses desafios de torturar animais, não pense que não vai voltar para vocês, porque na Terra tudo é uma lei de ação e reação. E tudo que a gente faz de mal para qualquer ser vivo do planeta que é criado da mesma forma que nós, volta pra gente. E vou encerrar esse vídeo com uma frase de Einstein, né? Que diz o seguinte: o mundo é lugar perigoso de se viver, mas não por causa daqueles que fazem o mal, e sim por causa das pessoas que veem o mal acontecer e nada fazem. Não deixem a omissão, ela é tão culpada quanto o ato em si.
Porque Jesus diz, né? Aos ignorantes nada será cobrado, mas aqueles que têm o conhecimento, sim, esses serão cobrados. Uma coisa é a pessoa estar num estágio de evolução, que a gente também não deve julgar, né? Na espiritualidade a gente não julga ninguém. A gente simplesmente faz cumprir as leis. Uma pessoa que comete um crime, ela tem que pagar por isso sim, mas a gente não pode julgar. Lembra que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Uma coisa é uma pessoa ignorante, quem não tem um estágio evolutivo de estar fazendo algo de ruim para um ser inocente ou para uma criança ou idoso. Outra coisa é aquela pessoa que tem o entendimento, que tem o conhecimento, que enxerga isso e permite. Essa pessoa que permite, ela é muito mais culpada do que a pessoa que não tem o conhecimento. Então, nós temos sim que trabalhar, nós temos sim que nos dedicar à mudança do planeta. Logo mais eu vou fazer uma live sobre a transição planetária, o que está acontecendo com o planeta. Dá a impressão que está tudo perdido, não está não. A gente está num momento muito importante na Terra. Então, nós temos sim que lutar para o bem. E assim, não tem meio termo, né? Tem certas coisas, a gente tenta ter o caminho do meio na nossa vida, mas tem certas coisas que não tem caminho do meio. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do não bem. Eu nem consigo colocar essa palavra, porque eu trabalho com física quântica e a gente sabe que as palavras têm poder e elas têm frequências, né? Então, aqui, ainda mais que eu estou gravando o vídeo na minha casa, e meus cães estão aqui do meu lado, inclusive, os dois, eu evito de falar palavras no meu ambiente doméstico que tem frequências baixas. Porque eles captam tudo, os nossos animais, eles estão aqui para nos proteger. Então, eles captam e absorvem a energia que vem para a gente. Por isso que, às vezes, eles adoecem. Mas é a missão deles na Terra, né? Eles estão aqui para isso também. Para dar a vida deles por nós, absorvendo as energias negativas que vêm para nós, porque nós atraímos. Porque tudo que acontece com a gente atrai. Isso é um tema de outro vídeo. Então, ou a gente vive para a luz, ou a gente vive para a não luz. É uma escolha nossa. Qual é a sua escolha? O que você vai escolher? Que você possa cada vez mais despertar, entender que todos nós somos irmãos de qualquer espécie, inclusive das plantas, né? As árvores. As plantas também sentem. Já tem pesquisa científica que fala sobre isso, né? Os peixes, baleia, tudo. Nós somos todos iguais. Tudo no universo é formado de átomos. Se tudo é formado por átomos, todos nós somos irmãos. Absolutamente tudo o que existe é igual a nós. Oi, meu amor, minha bebê tá chorando aqui que ela quer atenção. Toda vez que eu tô gravando o vídeo, ela começa a chorar porque ela quer atenção. Então é isso. Que a gente possa cada vez mais viver em harmonia com os nossos irmãos animais. Que a luz do Mestre seja com todos. Fiquem com Deus ou com quem vocês acreditam, não faz diferença. Fiquem na luz. Beijos. Até breve. Tchau, tchau. Olha ela aqui fazendo escândalo. Já vai, meu amor.